Não, Flávio, eu queria que você falasse sobre o registro dos focos de incêndio em Teresópolis. Como é que estão? A gente está trabalhando desde o início do ano com a estatística até o final de julho, ela estava com 51 atendimentos até julho. Mas quando entrou agosto, esse número praticamente, a gente estava com 50 ao longo de 7 meses e em agosto a gente passou a ter em média 1 por dia. Então já foram mais 30 em agosto. E esses últimos 5 dias, nós passamos a ter em torno de 3 atendimentos por dia, os focos de incêndio, já entrando em setembro. Então, a tendência nossa equipe a gente está reforçando o nosso plantão agora nos dias de sol, porque a gente sabe que setembro é o mês mais complicado de incêndio. A partir de outubro começam já as chuvas a ficarem mais regulares, mas até o final de setembro a gente ainda tem muito trabalho com fogo e vegetação, se a população não colaborar. Bom, em relação ao ano passado, houve um aumento ou uma diminuição desses focos? Estamos diminuímos, porque em 2011, nós tivemos, ao longo do ano inteiro, nós atendemos a 229 focos de incêndio e vegetação. No ano de 2012, nós atendemos a 148. E esse ano a gente estava com 51 até o final de julho. Fazendo uma projeção mês a mês, a gente está com em torno de 20% a menos do que no ano de 2012, que já foi menor do que 2011. Então a gente está com uma linha descendente, o que é bom, mas ainda assim a gente ainda continua atendendo a muito foco de incêndio. É o tipo de trabalho extremamente desgastante, perigoso e que causa um dano à população de uma forma geral muito grande. Você diminui vazão de água de rio, você aumenta a poluição, crianças e idosos sofrem muito mais com problema respiratório. Então é uma consequência que um ato bobo de simplesmente acender um fósforo e tacar fogo numa mata por diversos motivos, né? Não compensam, na verdade não compensam. E você acha que as condições climáticas contribuem também para esse tipo de incêndio? As condições climáticas são fundamentais. Quando a gente tem a umidade do ar alta e a temperatura baixa, como está o dia de hoje, choveu, então a umidade está alta, a temperatura está baixa, é muito pouco provável que ocorra um incêndio. Mesmo que a pessoa coloque fogo, o incêndio não se propaga. Então, se por acaso ele começar a pegar, dá tempo da gente chegar e apagar. No dia que está com essas condições inversamente proporcionais, temperatura muito alta e umidade muito baixa, basta acender um fósforo que esse fogo vai se propagar com uma velocidade muito grande. E aí os grandes incêndios ocorrem. Então elas contribuem muito. Esse ano a gente também tem um favorecimento que as condições climáticas. A gente tem tido um inverno com chuvas entre 10, 15 dias, tem tido sempre um diazinho de chuva nesse meio. E aí isso, é lógico, dá uma reduzida no tempo de estiagem, consequentemente, quanto maior for o tempo de estiagem, mais seco vai ficando e mais quente vai ficando. Então, eu tenho muito mais dias propícios a incêndio do que quando eu tenho uma chuva quebrando a cada 10 dias, a cada 15 dias. Bom, e esses registros de incêndios criminosos, como é que os bombeiros agem em relação a isso? A população ajuda dizendo quem que foi que botou fogo? Ajuda, tem ajudado muito. A gente tem trabalhado da seguinte forma. A gente tem feito um trabalho de prevenção que é o ano inteiro. Tem uma equipe minha que fica no campo o ano inteiro. A gente roda, todo dia de manhã sai daqui, vai de propriedade em propriedade, trabalhando no 2º e 3º distrito, prioritariamente. Pouco a gente faz esse trabalho na área metropolitana, a gente faz mais na área rural. Informando quais são as legislações que se a pessoa atacar fogo, ela está sujeita à penalidade. Informando o dano ambiental que se causa com uma queimada, a saúde, ao ambiente como um todo. A gente tem ido a reunião de associações de moradores, várias nós já fizemos. Nós já visitamos esse ano mais de 250 propriedades. Nós já fomos a mais de 10 reuniões de associações de moradores, cada uma dessas com 30, 40 pessoas. A gente agora está começando a treinar algumas brigadas no interior, a gente deixa material com eles, treina a brigada, deixa material, em caso de primeiro combate, coisa pequena, eles atuam e a gente vai para lá para apoiar. A gente tem um programa de prevenção de incêndio florestal que a gente trabalha o ano inteiro. Isso reduz. E o melhor desse trabalho é que a população sente confiança na gente.
E a partir do momento que sente confiança, na hora que o vizinho taca fogo, ou antes dele tacar fogo, avisa, ó, aquele cara lá queima todo ano. A gente vai lá e já conversa com ele antes. E se por acaso ele tacar fogo, normalmente as pessoas têm informado a gente. E aí a gente pega esse documento, pega os dados da pessoa, vai ao Ministério Público e entrega no Ministério Público. A doutora Anaísa abre uma ação e isso tem dado muito resultado. O nosso trabalho, em conjunto com o trabalho do Ministério Público, eu acho que é isso que está fazendo esse gráfico de incêndio ano a ano vir reduzindo em Teresópolis, mas ainda é alto. E eu queria que você falasse também da parceria entre o Corpo de Bombeiros e o INEA também. Também. A gente tem esse fator. Por exemplo, ontem nós tivemos dentro desse programa de prevenção, quando a gente identifica, a gente leva para o Ministério Público. Quando a gente não identifica, a gente normalmente aciona o INEA, e aí eles fazem também um trabalho deles de investigação, o pessoal do Parque Estadual dos Três Picos. E a partir do momento que descobre, eles multam. Você tem dois tipos de multa, né? Você tem uma multa administrativa, você tem dois tipos de penalizações. Uma é administrativa, é a multa, e outra é a criminal, é a delegacia. O Ministério Público, ele normalmente leva para essa área criminal. E a parte de multa é com o INEA. Então, quando a gente descobre lá o infrator, ele queimou, não é o antes do queimar, é depois do queimar, queimou. A gente pega o relatório, leva para o Ministério Público, faz a parte criminal e o INEA vai lá e multa. E aí faz a multa pecuniária, financeira. Então, tem esses dois focos aí de ações. E o INEA também tem esse trabalho, independente do nosso, de prevenção a incêndio florestal, que eles também rodam outras propriedades, conversam. Mas aí, eu não sei qual é a rota que eles fazem. Eu faço uma, eles fazem outra. Mas a gente tem uma boa articulação institucional, é legal. A nossa articulação com eles é boa. E eu queria saber quando começa o período de estiagem dessas queimadas, quando elas param de acontecer ou ocorrem o ano inteiro? Não, normalmente o inverno na nossa região é muito mais seco. O verão é época de chuva todo dia, pelo menos 3 chuvas fortes por semana a gente tem. Então, historicamente falando, na nossa região, a partir de maio, as chuvas fortes terminam em abril. A partir de maio, a gente já começa a entrar na fase de estiagem, mas tem anos que é sob influência do El Niño ou da Laninha, são fenômenos naturais que influenciam a meteorologia. Você tem um pouco mais de chuva que leva até junho ou até julho. Esse ano a gente está com mais sorte, veio até julho com um volume significativo de chuva, razoável, menos do que o ideal, mas pelo menos teve. E normalmente os meses de julho, agosto, setembro são os meses mais secos. Esses são os meses que eu tenho muito problema com queimada. Outubro normalmente não é um mês seco, mas ano passado foi. Ano passado não choveu setembro e não choveu outubro. A gente teve incêndio florestal de grande porte ano passado, no dia 30 de outubro, já para 1º de... Ele durou de 30 a 3 de novembro. Nós trabalhamos direto no incêndio próximo ao Hotel Rosa dos Ventos, na Teresópolis, Friburgo. Então, quer dizer, tem ano que ela estica um pouquinho até o final de outubro. Tem ano que termina no final de setembro. Em 2011, na época que teve a tragédia aqui, 2010, em outubro, nós já tivemos problema com enchente. E aquele ano começou em outubro. No meado de outubro, a gente já começou a ter problema com enchente. Eu lembro de uma enchente em Santa Rosa. E aí foi tendo uma sequência de chuva. Então, a nossa estiagem, ela normalmente vai até o final de setembro. Excepcionalmente, ela vai a outubro, mas normalmente final de setembro. A partir daí, a gente começa a ter aumento de volume de chuva, chegando em dezembro e janeiro, já com aquelas chuvas muito fortes. E aí isso também termina em abril. Início de abril, primeira quinzena de abril, cessam as chuvas fortes e volta a esse ciclo da estiagem. Então é um ciclo de muita chuva ou pouca chuva. A gente não tem uma média razoável ao longo do ano, que seria o ideal. Nem tem enchente no verão, nem tem incêndio no inverno. Isso seria o ideal. E eu queria saber o trabalho do Corpo de Bombeiro nessa prevenção desses incêndios e o que fazer quando tem essas queimadas. Pois é. Esse trabalho de prevenção que a gente está fazendo já tem 2 anos, a gente tem visto bastante resultado, a gente está vendo aqui os gráficos mostrando que a tendência é a redução. Agora, importante
para melhorar isso é que a população entenda que o incêndio é um mal que ela causa, não só a propriedade dela, tem os problemas ambientais da propriedade, mas tem os seus vizinhos. A fumaça, a diminuição da quantidade de água, o solo fica extremamente frágil. Quem tiver a oportunidade de andar pela Serra dos Cavalos, aquilo ali queima todo ano, você vê que parece que lá em cima é quase que uma areia. Porque o solo, de tanto queimar, o solo perdeu a liga dele e vão ficando só o granulado, só a areia. Nesses lugares onde tem muita areia, você não consegue nem plantar. Vai tendo um processo de desertificação. No estado do Rio de Janeiro, a gente já tem processo de desertificação em Itaperuna, naquela região onde tem muita queimada por cana-de-açúcar. Então, isso é um mal para a coletividade, mas para o indivíduo também, porque a própria propriedade dele não vai ter mais como, nem capim vai nascer. Agora, os vizinhos, sabendo que isso pode acontecer, por favor, entre em contato com a gente, com o Corpo de Bombeiros. Tem uma pessoa que sempre taca fogo, todo ano ele taca fogo, alguém deu uma roçada, daquela roçada que você sabe que ele vai roçar para tacar fogo, pode telefonar para o Corpo de Bombeiros e denunciar, que aí a gente entra em contato com o Batalhão Florestal da Polícia, com o Instituto Chico Mendes, que administra o Parque Nacional, com o Parque Estadual dos Três Picos, e algum desses órgãos ambientais, ou a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, algum desses órgãos ambientais certamente vai ao local e vai fazer a autuação dessa pessoa e evitar que ela queime. Porque a melhor educação, por mais que a gente tente educar, na conversa, falar, a melhor educação até hoje que eu conheço é no bolso. Pegou o dinheiro, multou, a pessoa aprende muito mais rápido do que só conversando. Então, se não tiver jeito, vai ser a multa.